sei se vocês já notaram, se já tiveram a oportunidade de compartilhar uma palavra aqui, eu descobri uma coisa, sabe? As palavras mais simples e mais curtas são as mais difíceis de serem preparadas, né? Porque você tem que pegar 5 minutos e ministrar com alguma consistência e pedir que a unção de Deus venha toda de uma vez, em 5 minutos. Eu vou começar com uma pergunta para os irmãos. Vocês... Tem bastante gente usando óculos aqui, né? Acho que só estou vendo uns 2 ou 3 que não tá usando óculos, né? Quase todos. Porque os irmãos devem estar se sentindo meio cegos, né? Perderam parte dessa potência de enxergar. O meu texto está no texto do Velho Testamento, onde Jesus fala: eu sou um bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, por isso me seguem, e com também o início do ministério de Davi lá como pastor, né? Eu aprendi com Davi nesses dias, já ouvi falar outras vezes, mas não havia prestado atenção, que as ovelhas enxergam muito mal. Então, se você está enxergando mal, bem-vindo ao aprisco, né? Mas ouvem muito bem. Enxergam mal, mas ouvem muito bem. E à noite elas enxergam menos ainda. Bom, eu vou ler o texto aqui só do Evangelho, aí vocês vão facilmente relacionar com o texto que está lá em Samuel, né? Onde Davi é colocado como pastor no meio do povo, né? Pastor acima de 1000, né? Então eu estou lá em João 10, versículo 11. Tá bom? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora, os outros versículos falam sobre a coragem do pastor em proteger as ovelhas, e vamos para o 14, onde ele repete: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. E agora, lá no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém há de arrebatá-las de minhas mãos. Só meu Pai pode arrebatá-las de minhas mãos. Está no versículo 28. Então é interessante esse texto, né, que tanto Davi quanto Jesus, eles vão usar o mesmo mote de palavra, né? Que eles vieram para proteger, para dar vida, para proteger a vida das ovelhas. Que só Deus tem o poder de tirá-las de suas mãos, de seu governo, ou de arrebatá-las, né? Então é isso. E tem outros, tantos textos que eu quero chamar a atenção, né? Onde ele fala que o pastor chama suas ovelhas dentro do aprisco, e as ovelhas que são daquele aprisco vão correndo para lá porque conhecem a voz do seu pastor. E a pergunta que fica no ar é essa, né? Nós conhecemos a voz de Jesus quando ele nos chama, quando ele fala conosco, nós conhecemos, porque enxergar nós não enxergamos, está comprovado que somos todos meio cegueta. Eu acho engraçado que aqui no interior, aqui em São Roque, pelo menos, acho que Sorocaba ali, aquela serrinha de corta-ferro, a gente chama de serrinha, né? Starrett, uma das marcas, o pessoal chama de cegueta, porque ela só tem o poder de serrar e não tem aquele fio, né?
ela cega, ela é cegueta, né? Então, isso, irmãos. E Davi também vai viver essa mesma experiência. Davi nos ensina que as ovelhas não enxergam. Então, como elas seguiam, como elas se movem atrás do seu pastor? Se movem pela audição, elas conhecem a sua voz, né? E eu fiquei pensando durante esses dias, durante essa noite, né? Desde um pouquinho antes de começar a menção, mas mais durante essa noite, o quanto eu ouço de Jesus, o quanto eu sou capaz de ouvir a voz do meu pastor, né? E segui-los. Mas uma coisa interessante que, quando eles dividiam lá o trabalho dos pastores no Velho Testamento, lá, o senhor que tinha seu rebanho, era dado 100 ovelhas para cada pastor. Isso estava relacionado com a capacidade do pastor de cuidar das ovelhas, né? E decidiu-se que o montante ideal para cada pastor seria de 100 ovelhas. Ele teria condições físicas para cuidar de 100 ovelhas. Mas quando, lá por profecia, Davi é colocado como pastor sobre seu povo, são dadas 1.000 ovelhas. Vocês vão ver que Saul coloca Davi como capitão de 1.000. E com esses 1.000 soldados, Saul vai enviando Davi na esperança que Davi morresse no combate, né? Na verdade, Saul queria a morte de Davi, porque Davi lhe ameaçava o trono, mas Davi era pastor sobre 1.000 ovelhas. E a primeira preocupação de Davi quando acabava o combate é se tinha perdido algum soldado. Eles iam ver o soldado, se tinha os feridos, ou se algum soldado tinha sido abatido na batalha. Era a primeira preocupação dele. Porque com a mentalidade de pastor, ele precisava devolver 1.000 ovelhas. Então, 1.000 homens para Saul, quando ele voltasse, né? E, às vezes, Davi ousava a dispensar o exército quando a missão que era dada era muito perigosa. Por exemplo, no momento, o Saul pediu para Davi casar com a filha dele sem prepúcio de filisteus, né? E Davi saiu, ele mais 5, para recolher esse prepúcio. Isso significava um trabalho árduo ali de cuidado, né? Porque Davi, ele não só perdeu nenhum homem nessa tarefa, como também não matou nenhum filisteu. Ele tirou todos os prepúcios, deixou todos os filisteus que passaram aí pela circuncisão vivos, todos vivos. Nenhum morreu, nenhum filisteu morreu. Isso está relacionado com aquilo que estava na alma de Davi mesmo, o seu pensamento em relação a Deus e a missão que Deus deu a Davi. Então, um pastor sobre 1.000 ovelhas seria uma coisa muito inédita, assim, ele entregar as 1.000 vivas, né? Quando Davi termina essa parte aí que é do ministério dele, ele devolve os soldados vivos para Saul. E quando ele é expulso, boa parte desses soldados vão seguir Davi para ajudá-lo a se defender de Saul. Vão estar com eles, né? Então, dado era o afeto ou a profundidade do relacionamento que existia entre o pastor e as ovelhas aí. Então, nós precisamos olhar para Jesus como nosso pastor, porque quando ele falar conosco, nós vamos reconhecer a sua voz e saber que ele fala conosco. Então é isso, irmão. Espero não ter passado muito dos 5 minutos. Foi um prazer compartilhar, porque Deus tratou muito comigo em torno dessa palavra.